Então tá, boa noite pessoal. Estamos iniciando mais uma aula, né, sobre o cálculo da gravidade local. Neste cálculo, para realizar este cálculo, nós vamos recordar alguns fatores que já foi comentado lá no nosso PowerPoint e verificar algumas coisas que fazem parte da vida de vocês, mas talvez tenham passado despercebido. O Google Earth, né, serve muito bem para nós visualizar a superfície da Terra, né, em vários locais, cidades, parte rural, né? E quando eu coloco o endereço, ele faz uma busca, no caso ele fez uma busca de Passo Fundo, né? E eu peguei o valor médio de Passo Fundo que ele me apresentou aqui. Passo Fundo se encontra aqui a 28 graus ao sul, comparado com a linha do Equador, 15,44 minutos e 14 segundos. Essas são as coordenadas de Passo Fundo comparado com a linha do Equador. Passo Fundo tem uma altitude média de 680 metros, certo? É quase uma planície, né? Um planalto, né? Se vocês se deslocarem para o lado de Erechim, o Alto Uruguai, né? Então, ou vocês vão ver que o relevo é muito acidentado, né? Mesmo em direção ao Amaral, em direção à Serra, o relevo é muito acidentado. Então, o valor que vocês vão obter para uma cidade varia muito dependendo do banco de dados que vai dar essa informação, né? Então aqui ele está dando um valor médio para Passo Fundo de 680 metros de altitude comparado com o nível do mar. E essas coordenadas aqui são fixas, né, por satélite, né? No caso é neste ponto aqui, certo? Sabendo a latitude e a altitude, né, a variação da linha do Equador em relação à posição ao sul ou ao norte, né, em relação aos polos, eu utilizo para calcular a gravidade local, porque a Terra ela é achatada, né? De leste a oeste para nós não faz diferença. Então aqui embaixo vamos tentar recapitular o que já foi comentado lá nos PowerPoints, né? Ó, aqui está a nossa Terra achatada, né? Eu tenho uma esfera perfeita, o raio no polo norte e polo sul é menor, o centro da Terra é a parte mais densa que existe. Se é mais denso, tem mais massa, ou seja, maior gravidade. Então, no Polo Norte e Polo Sul tem maior gravidade, comparado com a linha do Equador, que tem a menor gravidade possível a nível do mar, né? Newton calculou 45 graus ao norte, mais ou menos aqui assim, né? A nível do mar, 9,81. Né? Então, isso aqui é uma figura, e aqui estaria representando através do globo, né? Macapá está a 0 graus, Rio de Janeiro está a 22 ao sul, e Porto Alegre está a 30 graus ao sul, certo? Então a ação da gravidade age de forma diferente nesses locais aqui, levando somente em consideração a latitude. Se eu considerar a posição da Lua em relação à Terra, né, vocês vão verificar que quando a Lua está próxima da Terra, ela influencia nos líquidos, nos fluidos, né, da superfície da Terra, na maré, na atmosfera, na seiva da planta, no líquido, nos fluidos que circulam por dentro do corpo humano. E se a Lua e o Sol estão alinhados, dois, essa ação da gravidade é mais intensa do que se o Sol e a Lua não estão alinhados, quando não estão alinhados, né? Aqui tem duas fotos representando uma situação de maré baixa, né? E aqui maré alta. Provavelmente então a Lua está alinhada com o Sol, causando uma grande elevação dos fluidos, né, sendo puxado para essa parte da Terra, que seria essa aqui, né? Em compensação às outras regiões da Terra, o nível do mar baixa, que seria situações assim, né, as marés. Outro fator importante que tem que ser levado em consideração é o relevo, né? Se eu estou a nível do mar, essa linha pontilhada aqui representando a linha do mar, a minha altitude é 0. Agora, se eu estou sobre uma montanha, eu tenho uma certa altitude. No caso, estou em Passo Fundo com 700 e poucos metros de altura. A parte mais alta do Rio Grande do Sul, se não me engano, é Cambará, acima de 1000 metros de altitude, né?
Então essa montanha, esse relevo que tem aqui, quando o indivíduo está em cima da montanha, ele sofre uma menor ação da gravidade do que quando ele está a nível do mar, certo? Mesmo estando a 20 graus comparado com a linha do Equador. A nível do mar, maior aceleração da gravidade, sobre a montanha, menor aceleração da gravidade. Aqui é um exemplo onde que, estando a 10 metros acima do nível do mar, que é Canoas, Porto Alegre, aquela grande região, né? Eu tenho um valor de gravidade maior do que se eu estivesse em Cambará, né? Um dos pontos mais altos do Rio Grande do Sul, com 1081 metros, que é menor a gravidade. E se o satélite que está lá no espaço a 50 km de altitude, ele tem menor ação da gravidade em relação a esses outros dois pontos aqui, né? Então, dependendo da altitude, a gravidade varia. Não, a 981 não é um valor fixo. Aí foi desenvolvido essa planilha do Excel aqui, né, que vocês já viram quando foi calculado o pêndulo simples, né, no vídeo do pêndulo simples, a queda livre, certo? Foi calculado aqui a queda livre, o pêndulo simples, né? E aqui ela foi adaptado para calcular a gravidade local. Como que se calcula a gravidade local? Bom, eu utilizo essa fórmula aqui. Essa fórmula, né, foi desenvolvida já há mais de 50 anos, né? Decidido por convenção em eventos científicos de que seria este o cálculo adotado por todos os países, né? Onde que 9,780327 seria a gravidade na linha do Equador a nível do mar, certo? Ou seja, a menor gravidade possível a nível do mar, na superfície da Terra. Se eu me deslocar em direção ao Polo Norte ou ao Polo Sul, a tendência é aumentar a gravidade. Por isso foi acrescentado esses coeficientes aqui, certo? Saindo da linha do Equador, a tendência é aumentar o valor da gravidade. Porém, se eu estou sobre a montanha, esta fórmula não está completa. Eu preciso de um coeficiente onde que subtrai aquela parte que eu subi na montanha e perdi um pouco de gravidade, da ação da gravidade. Então a primeira parte aqui da fórmula acrescenta a gravidade sobre o valor da linha do Equador e no final subtrai em relação à altura que você está comparado com o nível do mar, certo? Aqui então seria 3,086 vezes 10 a menos 6 vezes o h, que é a altura. Então vezes a altura. Se a altura é 10 metros, vezes 10. Se é aqui em Passo Fundo, vezes 780, sei lá, né? Cambará, vezes 1081. Então subtrai essa diferença, certo? Então a fórmula ficou desse jeito. Essa é a fórmula utilizada para calcular a gravidade local e que foi utilizado nessa planilha. Então, colocando aqui as coordenadas, Passo Fundo está 28 graus ao sul, em 15 minutos e 46 segundos, certo? Se vocês encontrarem as informações com este formato, tem que transformar para decimal, certo? Nessa informação aqui eu tinha para altitude 690 metros, um outro banco de dados, né? Calculando então eu tenho para gravidade 9,7595, não é 981, 981. Newton calculou 45 graus ao norte, nível do mar, né? Nós estamos diferente de 45 graus. Estamos a 28 graus ao sul ou 28 graus ao norte. E nós não estamos sobre o nível do mar, estamos em cima de uma montanha, 690 metros, certo? Então a gravidade é menor. Sertão, né? Sertão está em direção ao Alto Uruguai. Então o relevo da cidade é muito acidentado. Então a informação que tinha nesse banco de dados é que a altitude média de Sertão é 735 metros. E ele se encontra 27 graus ao sul, com 58 minutos e 48 segundos. Certo? Gravidade 9,76248. Uma pequena variaçãozinha. Se fizer no campus do Instituto Federal, no prédio central, aqui a altitude aumenta,
não me engano, é 750 metros. Né? É mais alto o campus lá, a parte maior, mais alta do que a própria cidade Sertão. Né? E aqui você pode calcular então a sua cidade, né? Colocar os valores e obter o valor da gravidade local. Esse arquivo do Excel está disponível para vocês. Porto Alegre, quase a nível do mar, né? Altitude em Porto Alegre, 10 metros de altitude. 30 graus, né? 1 minuto e 59 segundos. Daí ele transforma todos os ângulos em decimal, a altura em relação ao nível do mar, e calcula a gravidade. 9,83, maior que 9,81, né? Não está 45 graus, certo? 45 graus que é 9,81. Quanto mais perto da linha do Polo Norte e Sul, mais intenso é o valor da gravidade. 29 graus, 2 minutos e 52 segundos, né? Rio de Janeiro, 22 graus, e aqui a gravidade local, certo? Aqui tem uma relação de várias cidades, já que fui dando aula para agronomia, zootecnia e vários cursos, né? Ipiranga, Sananduva, né? Vocês podem encontrar divergência nessa parte aqui, depende do banco de dados que vocês pegam, vão ter alturas diferentes, né? Coxilha, 721 metros de altura, né? 28 graus, 7 minutos e 38 segundos. E aqui vocês podem lançar então a cidade onde que vocês moram, né? Colocar o valor da altura em relação ao nível do mar, graus, minutos e segundos, que eu estou colocando um valor qualquer, só para vocês verem que o Excel vai atualizando ali. Transformou tudo em decimal e calculou a gravidade local na cidade de vocês, né? Essa planilha está disponível, ela está, provavelmente ela está bloqueada para vocês não mexerem já nessas informações que já foram gravadas aqui, salva, né? Enfim, é isso aqui, né? É importante vocês lembrar então que a gravidade é uma das 4 forças fundamentais, né? A gente estuda ela muito superficial no ensino médio, depois não se fala mais sobre isso. Ela depende do nível do mar, né? Da localização que você se encontra em relação à linha do Equador, da localização que você se encontra em relação ao nível do mar, da altitude, né? E depois de 2009, 2010, foi lançado um satélite europeu que fez uma busca, fez uma análise da superfície da Terra, medindo a gravidade em cada local, cada ponto, até conseguir desenvolver um mapa que representa a gravidade na superfície da Terra. Então esses valores vocês vão encontrar no próprio Moodle, né, de vocês, e as imagens, figuras e vídeos também está disponível lá, né? Então isso aqui se vocês querem por curiosidade buscar a gravidade local na cidade de vocês, lá, se não me engano, tem vários sites disponíveis para encontrar estas coordenadas aqui, assim como tem vários sites disponíveis para encontrar esses cálculos aqui, certo? Eventualmente um site novo surge, eventualmente um site antigo desaparece, né? Então pode acontecer alguns pequenos erros. Mas assim terminamos mais uma aula, né? Eu acredito que seria a nossa última aula sobre mecânica.